Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que tem milhares de anos, mas que, sinceramente, parece ter sido escrita ontem. É uma parábola sobre como aquilo que a gente faz, na prática, define quem fica de pé quando as tempestades da vida chegam. Uma lição sobre a diferença entre o que parece forte e o que realmente é. Vamos desconstruir isso juntos. Para a gente entender a mensagem toda, vamos seguir a própria lógica do texto, tá? A gente começa com uma metáfora da natureza, depois vê como isso se aplica ao nosso mundo interior e termina com aquela imagem poderosa de duas casas, uma que aguenta o tranco e outra que vira só um monte de entulho. O ponto de partida é esse aqui. Uma verdade que vem da observação da natureza. Parece simples, né? Mas essa é a regra do jogo que vai servir de base para todo o resto. Basicamente, o que uma coisa é de verdade se revela naquilo que ela produz. Então vamos lá, para o primeiro pilar dessa ideia, a lógica da árvore e do fruto, que é apresentada de um jeito que fica bem difícil de discordar. A lógica é bem direta. A qualidade da fonte define a qualidade do resultado. Uma árvore boa não tenta dar bons frutos, ela simplesmente os produz. É uma consequência natural do que ela é. O mesmo vale para uma árvore ruim. A identidade e o resultado aqui são inseparáveis. E para reforçar essa ideia, para não deixar nenhuma dúvida, o texto usa exemplos que, convenhamos, ninguém contestaria. Afinal, quem é que vai tentar colher figo de um pé de espinhos? É uma regra da natureza. O que nasce de algo é sempre coerente com a sua origem. Não tem surpresa aqui. E é exatamente aqui que a parábola dá o seu grande salto. Ela pega essa lógica toda da natureza e a usa como um espelho, aplicando essa mesma regra direto ao nosso comportamento, ao nosso caráter. A analogia é direta e muito forte. A árvore, nesse caso, somos nós. E o que o texto chama de tesouro do coração é a nossa essência, aquilo que somos por dentro. A ideia é que nossas ações não são aleatórias, sabe? Elas brotam dessa fonte interna, seja ela boa ou má. E como essa fonte interna se revela? Bom, o texto diz que, inevitavelmente, ela transborda. E o principal canal para isso é a boca. Nossas palavras, quer a gente perceba ou não, acabam funcionando como os frutos da árvore. Elas expõem o que realmente está lá dentro. Agora, o argumento fica ainda mais afiado. Ele sai da consistência entre ser e fazer para focar no conflito, na batalha entre o que a gente diz e o que a gente de fato faz. Essa pergunta, ela está no coração de toda a parábola. Ela expõe a maior de todas as inconsistências, a distância enorme entre as palavras de lealdade e a completa ausência de ações que confirmem essas palavras. É um desafio direto a uma fé que só existe no discurso. E para ilustrar as consequências dessa escolha entre só falar e realmente agir, o texto apresenta a sua metáfora final, a mais poderosa de todas, a parábola dos dois construtores. A história é dividida em dois caminhos que parecem iguais, mas com uma única diferença que muda tudo. Os dois construtores ouvem a mesma coisa, só que um transforma o que ouviu em ação, em esforço, em cavar fundo. O outro não. E essa única decisão de agir ou não agir é o que vai determinar todo o resto. E então vem o ponto crucial. A tempestade, a enchente, ela vem para os dois. A adversidade na vida não escolhe endereço, mas a casa do construtor sábio continua de pé. Por quê? Porque a sua fundação, a prática das suas crenças, era sólida como uma rocha. A resiliência não foi sorte, foi o resultado de uma construção bem feita. E o destino da outra casa é o contraste absoluto. A mesma tempestade chega e o colapso é imediato, total. Sem o alicerce de ações concretas, o resultado não é só um dano. O texto fala em grande ruína, uma destruição completa. E assim a gente chega à conclusão que basicamente destila a mensagem central de toda essa passagem. A importância fundamental de um bom alicerce. Afinal, o que é esse alicerce sobre a rocha? O texto define isso de um jeito muito claro. Não é só ouvir, não é só acreditar intelectualmente. É a combinação inseparável de ouvir as palavras e, em seguida, colocar em prática. É a integração total entre o conhecimento e a ação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Ao olharmos para as estruturas das nossas próprias vidas, nossas carreiras, nossos relacionamentos, nossas crenças, a pergunta que essa parábola antiga nos faz hoje é: sobre que tipo de fundação elas estão realmente construídas? Apenas em palavras ou em ações concretas? Qual alicerce, no fim das contas, sustenta as nossas construções?